Que a poderosa graça de Cristo Jesus seja conosco nesta manhã, essa manhã bendita. Eu quero justificar a falta do reverendo Edmar. Como os irmãos sabem, o nosso ex-seminarista, André Santos, não é mais seminarista, agora é bacharel em teologia pelo seminário José Manuel da Conceição. Ele se formou sábado, para a glória de Deus, Passou aí 4 anos aí estudando, labutando, e o pastor Edmar, ele foi para São Paulo na última quinta-feira e foi lá prestigiar o evento da formatura, e ele retorna agora na terça-feira. Então, o pastor segue, um pouquinho mais longe, 600 quilômetros, mas ele foi lá para acompanhar o nosso irmão, nosso futuro pastor. E louvado seja Deus por isso, porque Deus, de fato, ele tem cuidado dos seus filhos, tem cuidado da sua igreja e tem provido homens e mulheres para trabalhar no seu reino. Amados, nós estamos na nossa tradicional série de sermões sobre o advento, sobre o aparecimento, o surgimento de Cristo Jesus. E no último domingo, nós trabalhamos, no domingo à noite, de manhã e pela noite, o texto do Evangelho de João, do capítulo 1, versículos 1 a 5. Hoje nós trabalharemos a partir do versículo 14 até o versículo 18. Por conta de vários assuntos, de não vários contextos, mas várias informações que nós temos no texto, achei por bem, meus irmãos, trabalhar apenas os versículos 16 a 18. Nós temos aqui 3 verdades impressas nesse texto, mas hoje só teremos tempo de ver a partir dos versículos 16 a 18. Não que nós seremos aqui defraudados pela exposição do texto bíblico, mas uma leitura normal do texto e uma leitura da fala de João Batista, nós já teremos já uma síntese do que essas informações aqui, elas correspondem, no que elas desejam comunicar ao nosso coração. Então, eu quero ler aqui o texto do versículo 14 ao versículo 18. Todos me ouvem bem? Tranquilo? Ótimo. Diz assim a palavra do Senhor: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Até aqui, a leitura da palavra do Senhor. Oremos pedindo a bênção do Senhor. Deus Santo, nós estamos diante da Tua palavra, essa palavra rica, bendita, essa palavra que é profunda, e nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha a falar, Senhor, da Tua vontade ao nosso coração, e o Senhor venha expor as riquezas deste tesouro sem fim, que é a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo, amém. Eu confesso para os irmãos que essa palavra, ela me abalou nessa semana. A profundidade do que nós veremos aqui, ela, pelo Espírito de Deus, e oro para que isso ocorra, ela fará com que venhamos a ter uma perspectiva mais profunda da relação de Cristo com o Pai e de como essa relação, ela respinga, ela é derramada sobre a nossa vida. Por isso, o tema do sermão desta manhã é a glória do Verbo na encarnação, a manifestação da sua plenitude relacional, a manifestação da sua plenitude relacional. E nós temos 3 verdades, e como eu disse antes aqui,
3 verdades, nós só trabalharemos a última verdade, que ela é profunda, complexa, e eu oro a Deus para que ela seja o suficiente para a nossa vida. Antes de apresentarmos essas verdades, nós estamos num assunto bem evidente, né? Nas mídias sociais, nos noticiários. Talvez você esteja pensando, o Guilherme vai falar a respeito da guerra na Ucrânia. Não é tão comentado assim, mas talvez os movimentos militares da China ou da Coreia do Norte, em conluio ali com a Rússia. Nós poderemos falar sobre a Síria, talvez, ou então do impasse do movimento ali da Coreia do Sul. Vários impasses, vários rumores de guerras, vários movimentos estranhos, mas pasmem, a notícia que mais tomou o noticiário são os relatórios dos militares lá dos Estados Unidos a respeito de manifestações extraterrestres. Órbitos, naves espaciais, luzes. E eu não creio nessas coisas, eu acredito que isso seja apenas uma tecnologia militar que ainda não divulgaram, que estão usando, mas está aparecendo lá em Washington, em lugares estratégicos, como pontos em que há ali a manufatura da energia nuclear, ou lugares em que há o entendimento de que existam ogivas nucleares. Está acontecendo, mas embora isso não seja tudo isso, eu gostaria de aproveitar o momento dessas notícias e vamos imaginar o seguinte cenário. Imagine que um ser estranho apareça diante de vocês, abra diante dos vossos olhos um portal, uma realidade diferente, num mundo diferente. E você, para conhecer aquela realidade, você precisa atravessar o portal. E você atravessa aquele portal e vê luzes, e vê coisas estranhas, e vê o espaço, o tempo se distorcendo na sua volta. Você não entende, mas você tem uma expectativa de enxergar algo do outro lado. Que expectativa você teria? Você teria a expectativa de ver uma grande máquina? Você teria a expectativa de ver um grande ser cheio de olhos e tentáculos? Você teria a expectativa de ter uma visão que você não conseguiria decifrar o que é? Guarde um pouquinho a sua imaginação. O texto que nós estamos inserido aqui, meus irmãos, ele traz 3 verdades. No versículo 14, nós vemos aqui uma interação da verdade a respeito do verbo e como que nós podemos testemunhar a respeito dessa verdade. Nós vemos no versículo 14 que os apóstolos testemunharam o surgimento e o aparecimento deste que é o Logos de Deus. Eles disseram, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Nós temos agora uma segunda testemunha no versículo 15, que é a testemunha João Batista, e ele fala que ele testificou, ele viu, ele aferiu que aquela pessoa era de fato o verbo de Deus. Ele disse que a pessoa com que ele visse o Espírito Santo pousando sobre ela, esse seria o ungido de Deus, e ele viu os céus sendo abertos, o Espírito Santo descendo em forma de pomba, e uma voz do céu que dizia, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Ele apontou para Cristo dizendo, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E essa é uma testemunha muito importante. Se nós olharmos nas páginas do livro de Atos dos Apóstolos, nós veremos que 20 anos depois, a ascensão de Cristo Jesus ao céu, nós veremos que existiam ainda discípulos de João Batista, tamanho a influência do seu ministério naquele período. Então, João Batista era uma testemunha fortíssima, eficaz, um verdadeiro veredito para falar a respeito desse que é o verbo de Deus. E aí nós temos, meus irmãos, a partir dos versículos 16 a 18, a testemunha, o testemunho da igreja. Nós vemos ali que nós recebemos da sua plenitude. Então no versículo 14 temos o testemunho dos apóstolos, no versículo 15 temos o testemunho do grande profeta Batista, João Batista, não Batista, né?
o João Batista, e temos também o testemunho agora da igreja. A igreja não somente testemunhou a Cristo, mas ela também vislumbrou, foi abençoada, recebeu de Cristo a sua plenitude. E aqui, meus irmãos, eu quero entrar exatamente nesse ponto, da igreja sendo testemunha de Jesus Cristo e de ser ela mesmo o alvo da bênção do Senhor. Veja o versículo 16: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. O autor aqui está dizendo, meus irmãos, que antes de Cristo vir, existia uma comunhão com Deus, existia um relacionamento entre Deus e a igreja do Antigo Testamento. O povo do Antigo Testamento também é chamado de igreja, ou Assembleia Solene. E essa interação estava baseada por meio da culpa. O que quer dizer isso? Antes, para termos relacionamento com Deus, para termos as bênçãos do Senhor comunicadas no povo de Deus, nós precisávamos garantir diante do sacerdote do Senhor que nós éramos culpados. Existia uma relação de apresentar ofertas, sacrifícios. Essas ofertas, sacrifícios eram levados até o sacerdote, e esses animais eram sacrificados e colocados no altar, como uma declaração de culpa, como se o ofertante estivesse dizendo assim para o Senhor: Deus, eu sou o culpado, e por causa disso eu apresento esta vítima no meu lugar, para que a minha relação contigo continue a perpetuar por meio do sangue desta vítima. Então, quando aquele animal era ofertado, e o sangue era aspergido sobre a tampa ali do propiciatório, ali da arca da aliança, quando o sangue era derramado sobre as pontas, os chifres do altar, quando o sangue era aspergido sobre o povo, era uma declaração de culpa. Vejam, eu sou o merecedor da minha morte, mas eu apresentei uma vítima no meu lugar, para que todo esse indício de terror, todo esse indício de ira que estava para vir sobre a minha vida, seja colocado sobre esta vítima. Toda vez que a tampa do propiciatório recebia o sangue da vítima, era a própria lei de Deus dizendo: eu exijo justiça, eu exijo sangue. Por isso que o texto nos diz: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Essa lei, ela tem o propósito de denunciar a nossa condição espiritual diante de Deus. Essa lei, ela tem o propósito de apontar a nossa culpabilidade diante do Senhor. E essa lei, ela exige justiça. Quando nós olhamos para a arca do Senhor, nós temos a figura de 2 querubins tocando a ponta das suas asas, porque são seres que guardam a santidade de Deus, e esses seres, eles exigem, em concordância com a lei de Deus, justiça. Toda vez que o sangue era aspergido sobre aqueles querubins da tampa do propiciatório, era como se aqueles querubins estivessem exigindo: nós queremos justiça, porque a santidade de Deus foi envergonhada, foi vilipendiada, e nós exigimos justiça. A nossa relação com Deus sempre foi uma relação de culpa, sempre foi uma relação de ausência de graça, de relacionamento, como se fizéssemos parte da família de Deus. Porque sempre que entrávamos na casa de Deus, tínhamos que levar uma vítima para morrer no nosso lugar e permitir a nossa entrada. E nós vemos aqui, meus irmãos, que o autor, o apóstolo João, ele mostra a lei sendo dada por Moisés, mas ele fala que a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. E essa graça, ela foi manifestada de forma plena sobre a igreja. Não que a lei não tivesse graça, porque faz parte da lei também a questão do convencer o coração dos homens. Isso é graça de Deus. É Deus quem convence os homens a respeito da sua culpa.
Mas o autor mostra que algo muito maior, algo muito mais pleno, algo muito mais poderoso, avultado, grandioso, brilhante, agora passou a se manifestar. Algo muito mais deleitoso, algo que passa das fronteiras daquilo que era conhecido pelos homens comuns daquela época. Algo que passa das fronteiras do apresentar uma vítima, algo que passa das fronteiras de todo o elemento e de toda a liturgia de culto que existia naquela época, algo muito mais grandioso. E entender o significado deste que é apresentado como a verdade de Deus fará com que venhamos a compreender todo o sentido daquilo que o autor está dizendo neste momento. Entendam que a verdade que foi manifesta aqui por eles, para eles, essa verdade graciosa, ela teve vários momentos no Evangelho de João em que ela foi questionada. Por exemplo, nós temos a famosa fala de Pilatos: o que é a verdade? Diz o texto bíblico lá em João, no capítulo 18, versículos 37 e 38. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou o rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? E aqui todos nós leitores imaginaríamos agora Jesus açoitado, sangrando, mal dormido, esbofeteado, vai ter um grande diálogo com este político chamado Pilatos. Mas aí João joga um balde de água fria em toda a nossa expectativa, porque o texto diz: tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. Que banho de água fria! Agora que eu ia ouvir um diálogo apologético, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus repetindo as palavras que tinha tido horas antes com os seus discípulos, não. Porque o Pilatos aqui, ele apresentou o seu desejo despretensioso de entrar no diálogo, mas acho que no momento em que Jesus ia abrir a boca, óbvio que ele não fez isso, Pilatos vira a sua atenção agora para os judeus: olha, eu não quero me envolver com isso, eu não acho crime nenhum nele, eu acho que vocês deveriam soltar porque isso aqui vai ser problema, mas vocês que decidem. E aqui está uma grande verdade a respeito da verdade, meus irmãos, porque essa verdade é uma verdade relacional. E pode ser, meu querido e minha querida, que você conheça a verdade, que você esteja perto da verdade, que você esteja ouvindo a respeito da verdade, mas não tenha relacionamento com a verdade, não tenha comunhão com a verdade. Jesus, em outro momento, disse para os fariseus: o reino de Deus não está longe de vocês. E os fariseus ficaram pensando: cadê a mansão celestial? Cadê os soldados, as tropas angelicais? Cadê a presença de Deus? O reino estava ali, o próprio Cristo. Talvez você esteja até a fim de conhecer sobre a verdade, mas os impedimentos desta vida, a correria, a carreira, o trabalho, desvia sua atenção de buscar conhecer a verdade. Talvez a verdade esteja diante dos seus olhos, mas essa verdade não brilha como você gostaria que brilhasse. Então vocês pensam assim: é bom ir lá no culto de manhã, na igreja presbiteriana de Itajaí, é bom, mas é só isso? A verdade pode estar diante dos seus olhos, mas você pode correr o risco de perder essa verdade. E por que isso? Porque Cristo enfatizou que os que pertencem à verdade ouvem a voz de Cristo. E o mesmo Cristo, ele falou de si mesmo, que a verdade não é uma informação, a verdade não é um conteúdo, a verdade não é algo que você aprende e aquilo passa a servir como um conhecimento para você passar na prova do Enem. A verdade é uma pessoa. Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
Muitos usam a boca para falar: Deus te abençoe, mas se você não tiver a verdade, a palavra Deus é apenas um substantivo perdido no seu vocabulário, que não traz nenhuma diferença para a sua vida, porque você não está alinhado e em comunhão com a verdade. Assim, o ponto de Jesus é que ter a verdade, meus irmãos, é ter o próprio Cristo, é ter o próprio Jesus, e só existe uma única alternativa, quase redundante, uma única alternativa, para eu e você termos comunhão com Deus, que é ter a verdade, essa verdade que Pilatos não encontrou, embora estivesse falando com ela, essa verdade que outros homens questionaram e não puderam acessar. Mas Cristo, somente por meio de Cristo, nós temos acesso a esse relacionamento com Deus, porque Ele é a verdade. Uma outra ideia que nós podemos ver aqui dentro dessa revelação, meus irmãos, aqui das Escrituras Sagradas, é o seguinte: o texto bíblico nos diz, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. E aqui nós temos uma informação grandiosíssima, meus irmãos. O texto está falando de um profundo relacionamento que existe aqui entre o Pai e o Filho. Você se lembra do portal? O portal ainda está aberto aí para vocês verem outra realidade. O que vocês esperam encontrar nessa realidade? Se um anjo viesse aqui agora e abrisse um portal para entrarmos no lugar mais santo do universo, no Santo dos Santos, o que nós encontraríamos lá? Isso aconteceu. Em Isaías 6, por exemplo, Isaías viu um trono e querubins adorando a esse Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o seu nome, toda a terra está cheia da sua glória. O próprio apóstolo João, lá em Apocalipse, ele viu uma janela sendo aberta nos céus e ouviu uma voz: venha para cá. Ele sobe e ele tem a visão de um trono, 24 anciãos, todos os aspectos de cores que nós não conseguimos explicar o que ele viu, e depois a figura de alguém aparecendo como um cordeiro que estivera morto, mas ressuscitou, com 7 olhos. E ele teve essa visão. Mas aqui no Evangelho de João, ele nos evidencia uma outra coisa que nós veríamos ao passar por esse portal para entrar no Santo dos Santos. Veja o versículo 18: ninguém jamais viu a Deus. Nós temos a referência bíblica, meus irmãos, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16, Paulo dizendo o seguinte: o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. Deus habita num lugar em que homem nenhum consegue chegar. Mas esse anjo nos possibilitou agora entrar por esse lugar. O que nós veríamos? Imagine você atravessando esse portal, nessa luz indizível que você nunca viu, nas cores, nas formas, que você não suportaria. Você foi protegido até para não ser fulminado por essa luz que homem nenhum consegue enxergar. E de repente, você que esperaria ver um grande ser enorme, gigante, sentado no trono, ou você que imaginaria talvez ver um cordeiro cheio de olhos, a figura que você teria no Santo dos Santos é de alguém sentado no colo de outro alguém, com a cabeça encostada no peito de alguém. Você veria um pai sentado e uma criança sentada no colo, com a cabeça encostada no peito. É o que diz o texto: o Deus unigênito, que está no seio, no peito do Pai,
é quem o revelou. Aqui, meus irmãos, é algo que me marcou essa semana. Porque a afetividade que existe entre o Pai, o Deus Pai e o Deus Filho, ela é tão íntima, ela é tão carinhosa, ela é tão profunda, que o próprio Pai é como se abraçasse o seu filho e fizesse o filho descansar a sua cabeça no seu peito e dissesse: descansa, filho. Ouça o coração do papai, sinta o calor do peito do pai, descanse nesse colo de consolo, descanse nesse colo de aconchego, descanse nesse colo de cuidado. E talvez você, pai, você, mãe, não entenda porque é tão prazeroso segurar um filho no colo. Talvez você, filho e filha, não saiba porque é tão prazeroso ficar no colo do pai e no colo da mãe. Talvez você não tenha tido essa experiência, talvez o seu pai tenha sido um pai rude, talvez o seu pai tenha sido um pai ausente, talvez o seu pai tenha sido uma pessoa que tentou te preparar para a vida, que não esboçou sorrisos, dizendo: você precisa aprender a ser homem. Homem não chora. Fecha a cara, rapaz. Levanta. Segue com a vida. Não demonstre as suas fraquezas para ninguém. Feche o rosto, cara de mal. Talvez o seu pai tenha sido assim. Por isso que toda vez que nós falamos Deus é Pai, nós precisamos dizer o que significa paternidade. Paternidade não é o exemplo do seu pai talvez não seja o exemplo para você. Paternidade é exatamente isso que João está mostrando. Alguém sentado no colo, sendo aconchegado, protegido, num afeto eterno, paternal. O pai com o seu filho, e esse é o modelo que transpõe a eternidade e passa a visitar a igreja de Cristo na sua plenitude. Talvez você, pai, esteja preocupado com o futuro do seu filho, pensando: eu preciso ser duro com ele porque a vida é dura. Mas você precisa mostrar o que é o verdadeiro amor, para que ele não venha se perder em amores desta vida, mostrando o que é aconchego, o que é proteção, o que é consolo, trazendo o seu filho para junto do seu peito, ninando, mostrando o que é carinho, mostrando o que é compaixão, mostrando o que é proteção. Talvez você, pai, seja rude com as suas filhas, com a sua filha, dizendo: elas precisam ser preparadas para não caírem na lábia de nenhum malandro. Mas se você não mostrar o que é verdadeiro amor para sua filha, ela cairá na lábia de qualquer malandro. Ela entenderá que a conversa de A, B e C é uma expectativa de amor, de ternura, de cuidado, mais importante do que a do seu pai deu, porque o seu pai nunca foi amável com seus filhos. Aqui está um modelo de amor, de cuidado. E você, pai, você, mãe, abrace mais o seu filho, porque isso é a externalização da relação do próprio Deus Pai com o seu Filho bendito, Deus Filho, Jesus Cristo. Você, filho e filha, não despreze o aconchego, a proteção e o cuidado que os seus pais estão exercendo sobre a sua vida. Quando o pai chama: vem cá, filho, vem cá, o que tu quer? Senta aqui, cola aqui do meu lado. Vai. O pai pode estar um pouco azento na hora, mas vai firme, abraça teu pai, beija tua mãe, deita no colo, ouça o seu coração batendo, sinta o calor. Está com os braços geladinhos, pede para o pai abraçar e aquecer os seus braços. Achegue-se mais, porque isso é a externalização do afeto que o próprio Deus tem com seu Filho Jesus. E esse relacionamento, Cristo agora, ele passa para a igreja. Você entraria nesse portal, entraria no Santo dos Santos, e encontraria o Filho sentado no colo do Pai, escutando o coração do Pai.
E sabe o que aconteceria? Ele desceria do colo do pai, pegaria na sua mão e diria: venha conhecer a casa do meu pai. Mostraria os funcionários, mostraria um lindo jardim, mostraria a mobília da casa, mostraria as riquezas do pai. E sabe como você se veria nesse lugar? Você se veria como um mendigo, maltrapilho, indigno de estar naquela casa. E o filho, no mesmo instante, te transformaria também num filho. E você passaria a ser adotado por esse pai. Esse pai que ama toque. Esse pai que ama cuidado. Esse pai que ama abraçar. Esse pai que ama proteger. A Bíblia é carregada de linguagens falando a respeito de um Deus que nos cobre 100%. Ora, Ele é visto como a rocha. Ora, Ele é visto como a sombra do Onipotente. Ora, Ele é visto como uma galinha colhendo os pintinhos debaixo das suas asas. Ora, Ele é visto como alguém que está dentro de nós, que conhece a nossa dor. Ora, Ele é visto como alguém que também sente a nossa dor. Ora, Ele é visto como aquele que nos envolve por inteiro. Por que todas essas linguagens? Para mostrar que o Pai está interessadíssimo na sua vida e em ter relacionamento paternal contigo. E isso, meus irmãos, é impactante. O ser mais solene, mais poderoso que existe no universo, que habita no lugar mais solene de luz que nós não podemos acessar, é o Deus que desce a nossa realidade, enviando o seu Filho e nos adota para sermos filhos e filhas do seu reino. E o terceiro ponto, meus irmãos, é o que nós podemos ver ali no final do versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, no colo do Pai, é quem o revelou. A palavra revelar aqui é uma palavra muito conhecida dos pastores presbiterianos. É a palavra exegese. Se vocês ligarem para o André, qual era a coisa mais difícil aí? Ele vai dizer prática de pregação e exegese. Exegese é difícil. Você tem que ler na língua grega, tem que ler na língua hebraica, tem que ver o verbo, a declinação, extrair toda a informação, as cláusulas, para mostrar a beleza do texto, para mostrar a profundidade do texto, as raízes do texto, em quais passagens do Antigo e do Novo Testamento essas verdades estão enraizadas, trazer esse grande bloco e dizer: olha, esse versículo que todo mundo passou batido, quer dizer isso aqui. E vejam, embora muitas pessoas digam que Deus não se explica, exegese quer dizer explicação de algo que é profundo. E aqui nós temos aquele que é a exegese de Deus, o Filho. Deus sem o Filho é impossível de ser interpretado. Impossível. Você sabe que existe alguém, mas sem o Filho, ele é impossível de ser interpretado. É o Filho que está no colo do Pai, é quem nos explica quem é Deus. Ele discorre, ele fala. As palavras que eu vos falo foram as mesmas palavras que eu ouvi do Pai. Filipe, depois de um tempo, disse assim: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso já nos satisfará. Ele fala: Filipe, há tanto tempo eu estou com vocês e vocês não viram o Pai. Eu e
o Pai somos um, Felipe. Você só pode interpretar o Pai passando pela porta que é Cristo Jesus. Você só pode entender o Pai entendendo que Jesus Cristo, Ele é a verdade, Ele é o caminho para o Pai. Não existe comunhão com Deus, não existe comunhão com o transcendente Deus, não existe vida com Deus se você não receber aos pés de Cristo a explicação de Cristo a respeito do Pai. É por isso que Ele precisou encarnar, meus irmãos. É por isso que Ele precisou, por meio da sua carne, o véu da sua carne, abrir esse portal para termos um vislumbre do Santo dos Santos e enxergá-lo no colo do Pai. É por isso que por meio de Cristo nós entendemos o que é verdadeira comunhão e o que realmente nos espera em Cristo Jesus. Comunhão com o Pai, ressurretos em Cristo Jesus, comunhão com o Pai, vivificados em Cristo Jesus, comunhão com o Pai, felizes em Cristo Jesus, felizes com o Pai. É por isso. E talvez eu e você precisemos mais disso, de ver o Cristo assentado no seu alto e sublime trono, no coração de Deus, dizendo para mim e para você: venha, e deixa eu te explicar um pouquinho mais sobre a pessoa do Pai. O Pai, que era visto como aquele Deus que parecia um Deus carrancudo, é o Deus que ama apertar o seu filho contra o seu colo. E aqui está, meus irmãos, a hermenêutica, a interpretação do Antigo Testamento. E veio uma pergunta para mim essa semana: por que aparece Deus, por exemplo, lá em 2 Samuel, no capítulo 21, por que Deus mandou com que matassem os filhos de Saul? Que injustiça com eles? Ou por que Deus matou tantos homens por causa do pecado de Davi? Que injustiça com eles? Por que Deus matou fulano de tal, se era fulano que merecia? Que injustiça com eles? Porque, meus irmãos, a lei, ela veio para testemunhar que Deus é justo em matar quem Ele quiser, mesmo que seja o mais santo da terra. Deus pode matar quem Ele quiser, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Deus tem autoridade e poder para matar quem Ele quiser, em consonância com a sua lei, com a sua palavra, que é o princípio da sua moralidade. Mas agora, por causa de Cristo Jesus, o único justo que existiu, Ele absorve a minha e a sua pecaminosidade, e Ele recebe o golpe da ira de Deus no meu e no seu lugar. Aquele que estava no colo do Pai, sendo ninado pelo Pai, chegou num momento em que Ele estava numa cruz, sozinho, desprezado pelo Pai, ao ponto de dizer: Deus meu, aquele que eu estava sentado por toda a eternidade no teu colo, por que agora me desamparastes? O desamparo de Cristo Jesus, o Filho predileto do Pai, foi para que você e eu, como filhos parecidos com Cristo, tomássemos também o nosso lugar nesse bendito colo que nos protege por toda a eternidade. É isso que significa. É isso que interpreta todo o Antigo Testamento. Não há injustiça da parte de Deus em Ele ter matado aqueles homens e mulheres do passado. Só houve praticamente uma injustiça quando Ele pegou o seu filho e fez com que ele morresse no meu e no seu lugar. Então, meus amados, somente Cristo explica quem é Deus. É Ele quem nos toma pelas mãos e nos faz caminhar por toda a sua casa, por seu grande apartamento dos céus, e conhecer as suas riquezas e os seus tesouros imensuráveis. Há um espacinho para você dentro do condomínio do Senhor. Sabe aquela brinquedoteca lá que você não pode entrar? O Filho tem acesso a todas as portas, e Ele fará com que você conheça todos os brinquedos e todos os tesouros que o Pai tem, porque o que Ele tem agora é teu também, por causa de Cristo Jesus. Nós louvaremos ao Senhor neste momento, meus irmãos, com a equipe de cânticos.